Oi, Ju, tudo bem? Tudo certo com você? Tudo certinho. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Legal. Seja bem-vinda à nossa gravação, né? A partir daí a gente vai conversar um pouco sobre como se deu, né? E como está se dando a exposição Cidade Mulher aqui no HO. Uhum. E eu acho que a nossa conversa vai fluir muito sobre alguns desdobramentos da Folguedo e tanto a exposição e as colaboradoras da exposição. Então, acho que, primeiro de tudo, saber mais da produtora, né? Eu gostaria de saber sobre o que é a Folguedo, como a sua história nos levou até a Cidade Mulher, né? Eu não conheço muito bem sobre a produção, né, de vocês. A gente está conhecendo agora com a exposição Cidade Mulher aqui no térreo, então eu queria entender mais sobre esse processo de vocês e como tudo de produção, de exposição e as atividades que vocês foram fazendo chegou a esse momento agora, né, da gente se encontrar. Sim. Bom, a Cidade Mulher, ela veio a partir de a gente chama de uma trilogia de exposições. A Folguedo, desde 2013, ou seja, tem 10 anos, que a gente tem desenvolvido exposições com as nossas curadorias. Então, a gente iniciou em 2013 com uma exposição chamada Cidade Acessível, e envolvendo, né, a questão da acessibilidade, da inclusão, e foi muito importante. A gente, quando a gente fez essa exposição, abriu portas, né, sobre o tema, e em 2017, foi 2017, a gente elaborou a Cidade 60 mais. Então, o foco era sobre a revolução da longevidade, né? Então, é pensar na questão do envelhecimento da população. Uhum. E, logo em seguida, 2018, 2019, a gente começou a construir a exposição Cidade Mulher. Então, são 3 exposições que falam de temas, né, que super se misturam, né? Mas fala sempre da cidade, né, de interseccionalidade, do direito das pessoas, de todas as pessoas na cidade. Então, essa é o início da história. Bom, falar um pouco da Folguedo. A Folguedo é uma empresa que existe desde 2005. A gente somos 3 sócios, 2 arquitetos e uma cenógrafa, e a gente tem, né, uma série de colaboradores, designers, produtores, cenógrafos, aderecistas. Então, assim, a gente é uma produtora, um estúdio, que a cada projeto a gente incorpora, né, uma equipe, né, para contemplar o projeto. A gente desenvolve exposições diversas, então, muito ligada à divulgação científica, exposições ligadas a exposições institucionais, exposições ligadas à memória das empresas, exposições de arte, são exposições mais ligadas à questão da cultura, né? Então, a gente tem essa bagagem aí desde 2005. Então, a gente acabou tendo uma certa diversidade, assim, sabe, sobre os temas, isso é muito bom. A Folguedo tem um estilo muito próprio de desenvolver os projetos muito junto com as outras pessoas, então já é um estilo nosso. Desde a idealização até o desenvolvimento, a gente gosta muito da participação dessa curadoria, né? Então, os estilos e exposições também variam muito, né? Quando a gente trabalha com divulgação científica, que é no caso muita Fiocruz e tal, esses curadores são mais cientistas, pesquisadores, então a gente acaba, né, desenvolvendo junto, né, trazendo o nosso lado técnico, mas ao mesmo tempo também acessível, porque eu acho que o grande lance é como a gente comunica, né? Que a exposição ela é isso. Como é que ela comunica faz esse canal, né? Entre
a curadoria e o visitante. Então, esse processo, a gente acaba fazendo meio junto, sabe? É isso. As exposições de arte, a gente acaba fazendo, mas sempre muito relacionada mais à questão do educativo. Então, a arte, ela está dentro de um conteúdo, né? Então, que muitas vezes, às vezes nem foi pensado que ia ter um conteúdo relacionado à arte, mas a gente, né, tenta chamar né, um personagem artista para poder, né, transbordar aquele assunto, né, e deixar aquele assunto menos duro, né, mais interessante e tal. E aí depende muito desse material, né. Volto para a Cidade Mulher, agora falei da Folguedo. Bom, então é isso. Então a Folguedo, ela acaba desenvolvendo muitos projetos com as pessoas, né? Mas os nossos projetos têm são as cidades que a gente vem fazendo ao longo desses 10 anos. A Cidade Mulher, especificamente, tem sido muito rico essa atuação, né, dentro do espaço Hélio de Sica, que é um espaço muito importante para a gente, e também por ser um espaço que tem muito a ver com a Cidade Mulher, né? Então, essa dobradinha foi muito importante, do que simplesmente colocar a Cidade Mulher num museu que não tem esse caráter artístico, né? Que a Cidade Mulher é nada mais do que uma exposição ativista, né? Mas ao mesmo tempo a gente, né, o linguajar dela vem a partir das artistas, junto com uma pesquisa, né, feita por uma jornalista, pesquisadora, que fez juntou uma série de informações importantes para se falar da cidade, né? E é muita informação. Então, foi muito interessante passar a informação através, né, dessa arte ativismo, que é o que a gente, né, tem pensado cada vez mais. E o centro é um lugar que tem tudo a ver, né? Então, está sendo muito interessante. Além né, de ter esse pensamento da curadoria, a expografia em si, a gente lida muito com a questão da mediação. Sim. Então, as nossas exposições, além de ter uma expografia que seja interessante, que comunique, a gente também acha importante ter essa equipe de mediação que leve esse conteúdo também. Então, ajuda, né? Traduz, né? Então, essa equipe é essencial, né? E está sendo também muito interessante, porque tem você, a Ana, que também está fazendo esse conjunto, esse coletivo, né? Que a gente consegue somar nossas forças, né? Tanto da exposição como do espaço. E também muito interessante, porque a Cidade Mulher também ela tem a ver com as outras exposições, né? Sim. Tem a sala seguinte, né? Que tem as peças do Hélio, que tem muito a ver, né? Com esse atravessamento da Cidade Mulher, que é esse pensamento sensorial, esse pensamento de batalha, de luta. E depois vai na artista Lynch, que também tem a ver, né? Que é tudo... colocar a pessoa em situações para ela pensar, né? Enfim, coisas que são às vezes muito simples, mas que desperta ali sensibilidades, né? E muito legal dessa frase, dessa sua fala, né? Pensando que, tipo, nem todo mundo sabe esses processos artísticos, de como iniciar uma exposição, toda essa produção, esse processo, né, de pré e pós-produção. Então, tem todo um processo de envolvimento das produções, das equipes que estão elaborando essas exposições, que muitas das vezes o público só vê a parte final, né? A parte quando já está tudo encaixado no seu devido lugar, nos espaços onde muitas das vezes se imagina que as exposições
nascem no estalar de dedos e não tem uma dedicação, um envolvimento de uma equipe disposta a criar esses ambientes, de uma equipe disposta a criar esses espaços de discussão. Então é muito interessante a gente entender como a Cidade Mulher, ela está dentro dessa cidade, né? É como se fosse um ambientezinho, né, criado, às vezes muito nessa ideia de uma utopia, mas não necessariamente os cenários expositivos, eles são utópicos, eles também estão escancarando temas da realidade, né? E é muito interessante ver a Cidade Mulher dentro do nosso espaço, principalmente no térreo, porque é a partir daí que a gente começa uma conversa. É a partir daí que as pessoas chegam, se deparam com o espaço, se deparam com a exposição, se deparam com inúmeras equipes e é a partir dali que a conversa começa a fluir, né? Então é muito interessante você mencionar que vocês sempre, desde o começo de vocês, estão elaborando cidades dentro de micro-organismos, de sistemas, de ecossistemas, falando sobre pessoas e convidando essas pessoas distintas de contextos totalmente diferentes, mas acaba que se aproximam muito porque uma pessoa da Zona Sul ou uma pessoa da Zona Norte ou uma pessoa da Baixada têm vidas completamente opostas, isso é fato. Mas a grande sacada das exposições dentro de espaços culturais é que, em determinado ponto, elas se cruzam. Em questões de território, em questões de debate, em questões de facilidade ou não de chegar no espaço ou de interesse. Então, é muito interessante ver que a Cidade Mulher, ou até mesmo outras cidades que a Folguedo cria, né, ou não necessariamente criam, mas escancaram que elas existem ou que podem existir. Então é muito interessante da sua fala a gente perceber esse começo da Folguedo em 2005, né? Isso. E que já estamos em 2023, então talvez podemos contar com novas cidades futuramente. A gente agora está até pensando, desenvolvendo uma exposição falando sobre clima. Está bem atual esse assunto, né? Então, vai ser provavelmente a próxima cidade, enfim, que a gente vai trazer. Mas é isso, é um assunto que é muito interessante. E é isso, as cidades se cruzam, né? Sempre, porque a gente está falando, quando a gente fala, porque antigamente, né, as mulheres eram a minoria. Não, sabe? Nós somos a maioria. Então, como é que se pensa numa cidade que não foi pensada para as mulheres, né? Porque é isso, a exposição, a gente trouxe mulheres técnicas que trabalham com isso, pesquisam isso, que falam. As cidades foram pensadas para os homens, desde o transporte, a questão do horário de que o transporte tem mais fluxo. Então, toda essa estatística de tráfego urbano, né, falando Rio de Janeiro, mas uma escala nacional, foi pensada assim nesse movimento dos homens, né? Então, por que isso? Se nós somos a maioria, então está tudo errado. Então, assim, se pensar que. Porque quando você fala em território, é isso. O transporte ele é fundamental para as pessoas poderem trabalhar, para as pessoas poderem ter o seu lazer, para as pessoas viverem. Minimamente, elas precisam de um transporte. Sim. Então, se aquilo ali não dá conta, está tudo errado. Então, a gente, né, conseguiu trazer mulheres, a gente acessou mulheres muito importantes que trazem essas informações, né? Por que as cidades foram projetadas, né, só por homens? E para isso tem que ter as mulheres pensando, né? Quando você tem a Tainá de Paula falando sobre isso, tem que ter mulheres pensando na cidade, entendeu? E tem que ter esse pensamento logo, urgente, né? Então, e dentro do escopo da exposição, a gente consegue ver alguns elementos, né? Esses elementos que falam, né, sobre a importância e são essenciais para o desenvolvimento de qualquer cidade, né? Até como você falou, levantou essa questão do transporte. Dentro da exposição também, durante alguns caminhos que a gente faz, falam sobre o planejamento urbano
desde a arquitetura, pegando também elementos da engenharia nesse sentido, dos transportes públicos, né? Você já mencionou a segurança, mas também a segurança dos nossos trabalhos, das questões trabalhísticas, também, e, enfim, são de vários temas, são vários pontos, né, que a gente pode argumentar dentro da cidade e que vão para fora dela. E aí, uma das questões também que acabam chamando a atenção é que muitas das vezes a gente imagina que isso tudo é uma fantasia. Ter os nossos direitos sendo levantados e deixando bem claro que a gente tem e que muitas das vezes eles não acontecem da forma devida, e quando acontece é algo fantástico, algo que não acontece muitas das vezes. Então, tipo, muitos dos visitantes acabam saindo da exposição com uma imagem de, sim, a partir daqui a gente vai se mobilizar para ter essa cidade, mas muitas das vezes, dependendo do público, saem com a ideia de uma cidade utópica. Então, como pensar a cidade mulher saindo dessa utopia, né? Tipo, cidade mulher é uma utopia ou é um ponto de partida para a gente começar a discutir uma cidade de fato? E eu acho que esse é a grande sacada da gente, de deixar tudo escancarado, de apontar todos os problemas e começar, a partir daí, uma nova cidade. Uma cidade que seja realmente cidade, né? E não utópica, né? E não utópica. Ela é uma cidade urgente. E é muito interessante que tem acontecido muita visitação de escola. Sim. Então, a ideia da gente, assim, a gente até desenvolvendo esse conteúdo, a gente sempre pensa numa linguagem, né, mais fácil, mais acessível, para tentar, né, facilitar essa mediação. Mas é muito, muito gratificante acessar esses jovens, sabe? Crianças maiores, porque são essas pessoas que vão conseguir fazer essa mudança, né, com esse tempo. Então é muito importante essa mediação, é muito importante ter essas turmas de escola, a sessão da exposição, sabe? Porque a gente sabe que o público vai vir muita feminista, que vai ter muitas mulheres pesquisadoras, né? A gente sabe que esse público vai assistir, vai visitar e que é super importante. Mas tem que furar essa bolha, né? A gente tem que furar a bolha, a gente tem que chegar nessa criançada, sabe? Nesses meninos, nessas meninas, mexer com eles, sabe? Porque é assim, é desde jovem, é desde criança. É pensar nesses direitos. Porque os direitos é para todo mundo. Não pode ser um direito só para, sabe, para um grupo. Tem que ser para todo mundo. Então, se as pessoas têm consciência, elas correm atrás. Então, é meio que quebrar essa utopia mesmo. Não é utopia, é isso. Você tem direito, você pode batalhar por isso. Então, é isso. É um trabalho que a gente fala de um papo sério, mas, ao mesmo tempo, tentando ser, né, didática, mas também lúdico, né? E eu acho que é o grande ponto tanto dos coletivos expostos na exposição, mas também da mediação cultural, né? Pensar que ela é extremamente importante para um diálogo acontecer, principalmente, sei lá, em vários aspectos dentro de uma exposição. Então, tipo, mesmo que. E você acabou de falar que vocês se desdobram nesses vários tipos de exposição. Então, de um lado mais informativo, de um lado mais histórico, artístico, científico, enfim. A mediação é uma possibilidade e ela nos dá várias possibilidades de troca com o público. Principalmente quando muitas das vezes vem um público com algumas impressões já de cara com a exposição, e isso não é somente com vocês, isso é uma visão geral de como o público espontâneo encara museus, encara centros culturais, então ele já vem com os seus preconceitos, já vem com as suas falas, então é primordial, principalmente, essa relação que a equipe do educativo tem com o público, né? De entender esses novos pontos de vista,
entender novidades, porque somos pessoas plurais, então cada um tem uma relação diferente com a vida e com a cidade, mas também entender discordâncias. E tá tudo bem. Até porque a gente está nessa democracia e a gente tem que trocar nossas opiniões. A questão é não ferir o outro. E eu acho que faz parte desse processo, desse trabalho. A mediação está em diálogo e tentando captar essas informações até para uma futura exposição, né? Ou até mesmo para os dias seguintes. Então, eu queria saber de você como é que está sendo essa experiência dialogando com as meninas que estão como mediadoras aqui no espaço, né? A gente está com as três, a Júlia, a Tâmara e a Bruna, e entender também como a equipe de mediação sempre foi um elo para vocês, né? Como você já tinha mencionado, que a educação dentro desse campo artístico e para fora também da questão científica em outros espaços, como que não só produzir e colar um adesivo informativo, mas também traduzi-lo, né? Muitas das vezes com a equipe do educativo. Então, eu queria saber de você como que esse elo de mediação, tipo uma pontinha, né, da Folguedo poderia ser está sendo interessante para vocês. Então, quando a gente desenvolve a exposição, a gente imagina a exposição vai acontecer de uma forma. E aí, quando acontece, e aí, no caso da Cidade Mulher, ela está há 3 meses, a gente precisa acompanhar o tempo todo. Então, a gente, de alguma forma, a gente acessa essa mediação, não todos os dias, mas quase todos os dias, de uma forma, como é que foi, como é que teve, o que aconteceu, tal, o que o público falou. Então, a gente tem esse retorno, e aí esse retorno é interessante, porque tem coisas que a gente pode melhorar, né? Então, vou dar alguns exemplos que aconteceram nesses 3 meses. Temos um público internacional. Temos esse público internacional que a gente não considerou, porque a exposição não foi considerada bilíngue ou trilíngue e tal. Então, a gente fez essa tradução de uma forma rápida, e aí a gente, né, adicionou a língua em inglês para as mediadoras. Isso foi uma das coisas. As outras coisas, por exemplo, por exemplo, a cabine. A cabine, que é uma cabine sensorial que desperta muitas sensações diferentes, ela é uma questão. Vamos repensar nela. Então, a gente foi discutindo nesse tempo. O que cada público fala, o que as pessoas, né, trazem de retorno. Então, a gente adaptou essa cabine, entendeu? Junto com as mediadoras e a curadoria. Vamos mudar a chamada para ela, vamos mudar o acesso dela, entendeu? E já teve uma mudança. Esse retorno, a gente foi acompanhando, junto com a mediação, né? Como é que foi? As pessoas já entenderam melhor, já conseguiram acessar muito mais a cabine, foi uma coisa imediata. Só de você tirar um anteparo da entrada, as pessoas já entram. Então, é uma coisa simples, né? Que a gente que é do físico resolve rápido, né? Outros exemplos, como a gente pode melhorar a mediação da Cidade Mulher indo para as obras do Hélio, né? Como a gente pode fazer essa transição? Então, também foi feito um pouco essa passagem entre a Cidade Mulher e as obras do Hélio, né? Que aí é uma mediação específica do local onde a gente está. Então, essa conversa foi muito importante, né? E isso foi pensado realmente ao longo. Então, assim, essas alterações, essas melhorias, né, digamos assim, elas são feitas ao longo. A gente, entendeu? A gente não consegue saber muitas coisas antes, pela questão do tempo, pela questão da vivência que a mediação traz, que é muito rica, entendeu? E as pessoas de idade diferente também vão viver de outra forma. É muito, muito diverso. E é sobre isso. A mediação, ela é fundamental para a exposição. Tem exposição que não tem jeito, não tem como ter, e é muito em função de orçamento. Não consegue pagar uma equipe.
Então, aí não vai ter. Então, você tem que pensar a exposição de uma forma muito, digamos assim, ela precisa ser muito simples e muito, digamos, esse conteúdo tem que ser pensado de uma forma muito cuidadosa. Se você pensar que é uma exposição sem mediação, entende? Porque é isso, a empresa Folguedo não coloca painel na parede e pronto, entendeu? É importante ter essa troca. E não só de questionamentos, mas sim de ser esse lado acessível, sabe? De você conseguir ter essa possibilidade de ser mais fácil, de ser mais personalizado, digamos assim, né? Porque a expografia, ela não consegue ser tão orgânica, né? A gente acaba pensando texto, a parte física, né? A gente pensa num público geral, mas essa mediação não entende. Não vamos falar dessa sala, já vamos passar para a segunda sala, entendeu? Então é uma coisa muito mais muito mais personalizado, né? Para aquele público que está sendo uma turma grande, sendo uma turma de pessoas com deficiência, que aí é outro tipo de mediação, né? Então, essa variedade de mediação a gente vai vendo, né, durante esse processo. E aí o outro ponto é que a gente tem essas duas faces, né, de relação, né, com a mediação e a outra relação é com as ativações, né, do espaço. Não só divulgar dentro do espaço que há todos esses coletivos, mas também trazê-las para o centro cultural e ativar cada pedacinho que está exposto. Então, tem toda uma história sendo contada que vai sendo evidenciada ao longo desses 3 meses, né? E que foi evidenciada ao longo desses 3 meses. Então, eu queria saber de você como é que foi essa relação com os coletivos, né? Pensando que os coletivos estão trabalhando sempre fora desse espaço tradicional da arte, né? Então, como pensar toda essa conjuntura do espaço público e político, né? Que elas sempre estão atuando, principalmente porque a gente está falando de cidade, a gente está falando de pautas, e essas pautas estão ocorrendo em um lugar, e esse lugar é a cidade que a gente habita. E muitas das vezes a gente está falando muito de relações, está falando muito de disputa. E como esses coletivos, esses coletivos artísticos, eles estão confrontando, eles estão indo cutucando a ferida, e muitas das vezes estão falando dessas falhas, né? Dessas faltas do serviço público e tudo mais. Então, como é na visão de vocês trabalhar com esses coletivos e evidenciar esses detalhes, porque vocês estão colaborando o tempo todo. A produção são os coletivos e a equipe de mediação. Como pensar uma exposição que está falando sobre todos nós, mas também falando sobre vocês. E pensar que a gente não faz nada sozinha. Então, como trabalhar em conjunto para falar de temas que falam sobre o coletivo, né? Não só o coletivo de ação específica, mas o coletivo social, de fato, né? Não, total, isso é muito interessante. Essa exposição, ela foi criada junto com os coletivos. Então, a narrativa do assunto, a gente pensou junto com, né, junto com essas artistas. Então, para falar de violência, a gente tem que falar de mulheres que estão na rua. Mulheres que estão na rua com lambe, com frases, com, sabe, transporte. Transporte é movimento. A gente tem que mostrar vídeo, né? As mulheres que passam por essas situações. Então, a gente foi nos filmes. Falar de território, de moradia. Temos artistas de música, né? Então tem muita possibilidade, né? Do samba, né? Então a questão das faixas com frase. Então
Então, assim, essas artistas, elas foram... não foi feita uma curadoria de conteúdo e depois vieram as artistas, entendeu? Foi feito junto. Então, temos esse assunto, então vamos pesquisar essas artistas. Então, essa curadoria das artistas junto com esse conteúdo foi feito junto, lá atrás. Sim. E aí, agora que a gente, né, executa, elas são convidadas, enfim, esse processo. Sobre o coletivo, é interessante porque a gente faz junto, né? Aquela mesma coisa, fazemos junto. Então, olha só, Deixa Ela em Paz, a gente tem uma entrada que a gente pode transformar numa cidade com esse aspecto de poste. Então vamos fazer lambe de poste, que a gente faz muito. Então, essa troca foi feita junto. Então, a gente possibilitou, a gente passou para elas a nossa ideia discográfica e elas foram construindo com a gente. Sim. Deixa Ela em Paz, entendeu? Foi pensado também a questão das frases, como elas lidam, elas estão sempre nesses eventos grandes. Vem para a Luta Amada, na verdade, Vem para a Luta Amada, que tem esse caráter de trabalhar com a pessoa faz o seu material e ela, né, constrói ali, né, a sua bandeira e tal. Então, e ao mesmo tempo a gente tentou, Ana, fazer uma variedade de estilos de arte, sabe? A gente tentou ampliar, né, pensando em cidade, mas tentando variar também. É música, é lambe, é poesia, é vídeo, é dança. E aí, além da exposição, a gente pensa numa exposição viva. Então, a gente traz também ativações aos sábados, né? E aí essas ativações são outros coletivos. E aí a gente fala de cineclube, de dança, variedade de dança, oficina de instrumento, né? Bate-papos, rodas de conversa. Então, a gente, além da exposição, a gente também tenta trazer essas ativações. A gente traz essas ativações aos sábados para também trocar com as pessoas e também trazer essas artistas para elas também mostrarem, né, os seus trabalhos e a sua luta. Mas é uma luta que não tem fim, né? Então, poder fazer uma exposição e dar esse espaço para essas mulheres poderem construir junto com a gente esse movimento é muito, muito bacana. É a alma da Cidade Mulher, entendeu? Ela é assim, ela é uma exposição de arte e ativismo. Sim. E ao ocupar um espaço como o HO, né, pensando não só o HO como essa esfera, né, com todo o seu contexto histórico, mas pensar como centro cultural que está dentro da cidade, né? Então, como entender que mesmo que ele seja um espaço público, um espaço democrático de acesso e, enfim, são muitas questões que ainda nos escapam. Questões principalmente nas instâncias oficiais. Então, como foi para vocês potencializar e confrontar esses detalhes com o espaço, principalmente com o projeto Cidade Mulher, e a partir das artes e as práticas colaborativas, né? Como entrar dentro desses espaços e falar sobre questões políticas, né? Então, esse arte-ativismo, ele está colaborando e a gente tem como dever, como centro cultural, expandir essas questões, né? Colocar em voga todas essas questões, porque a gente está falando do público, a gente está falando de temas da arte contemporânea, a gente está falando do agora. Então, quais são as pautas que estão no agora, né? E eu acho que a Cidade Mulher, ela está dentro desse circuito muito bem estabelecido, porque ela une todas essas questões que estão espalhadas. Muitas das vezes a gente não consegue juntar todos esses temas, porque pode ser muito massivo, pode ser muito pesado, pode ser muita coisa em um andar ou em 2 andares. É muita coisa para ser discutida. E eu acho que ao longo desses 3 meses foi uma tentativa. E
vai ser tentativas o resto da vida. A gente sempre está aqui para buscar melhorias, buscar novas referências, buscar novas falas. Eu acho que foi muito legal, pensando já no que me cabe dentro do educativo, ouvir tantas pessoas e tantas pessoas de contextos diferentes. E muito mais interessante que a gente não fica só em uma ideia, em uma mostra. A gente vai para outras exposições dentro do espaço e a gente continua conversando sobre aquele mesmo tema que foi levantado no começo. Então, como é que isso é um trabalho que não que não está dentro de meia hora ou uma hora, enfim, é um processo de uma vida toda. Então, é só o começo de algo grande, de algo muito maior que a gente, que são as reivindicações sociais, né? E também o nosso pertencimento dentro desses espaços. Então, quando a gente está falando de cidade mulher, a gente não está falando só da mulher e o gênero e questões também de classe e raça. A gente está falando de algo muito maior do que isso. A gente está falando das pessoas que estão participando ativamente para mudanças, mas também falando de pessoas que não estão aí para essa mudança, né? Então, como confrontar isso artisticamente, como confrontar isso em formas democráticas e como confrontar isso com muita arte, né? Então, eu acho que como é ocupar um centro cultural com todos esses detalhes em volta, né? Questões políticas, questões sociais, questões do próprio Saara, porque a gente é especificamente um espaço que está dentro desse polo, né? Está entre esses cruzamentos de fato, é uma encruzilhada total. E quando a gente fala isso, não é nem uma brincadeira, é fato. A gente é um catalisador de números públicos, mas é aquilo que eu falei no início. Em algum momento eles se cruzam. E esse cruzamento é aqui no Centro Cultural. Então, é algo pensado, é algo pré-determinado? Não. Mas como potencializar essas conversas, né? Então, eu acho que a minha pergunta é mais para esse lado. Essa pergunta final é mais do lado de como confrontar algo que a gente já está dentro. Então, eu queria saber de você, a partir da Folguedo, né, como pensar essas questões e também olhar para si, de que a gente também comete muito das coisas que a gente vê nas exposições e como a gente pode melhorar, né, internamente. Como pensar a partir daqui, como eu vou ler o transporte público, a partir daqui, como eu vou pensar questões de acessibilidade. Então, são desafios que a gente vai encontrando ao longo da vida e que bom que ocorrem exposições que deixam o mais claro possível que essas coisas são para agora. Então, teve uma das falas da mediação que foi muito importante. Foi um grupo que a gente estava tendo do projeto Uma Só Voz, do Museu da Manhã. E esse grupo foi muito interessante porque muitos deles queriam. Estavam perguntando muito pra gente sobre. Tá, mas como é que a gente começa? Como a gente começa a mudar o mundo, né? E, e é a partir da mobilização, não só a mobilização em coletivos de um ou mais pessoas, mas é uma mobilização minha, sua. É uma ativação dentro de você que faz essa luta acontecer a reivindicar todos esses direitos que estão claros em uma Constituição. Ou deixa claro que a partir de agora você será uma outra pessoa. Uma pessoa que vai estar lutando pelos seus direitos, uma pessoa que vai estar lutando pelos direitos dos outros e reivindicar o que você quiser reivindicar, né? Então, acho que é pensar a partir daí, né? As exposições. As exposições não são só para expor uma coisa. Elas querem dizer algo e muito mais do que dizer, elas querem ouvir. Então, acho que fica muito interessante a gente pensar em exposições que elas querem te ouvir. Eu acho que a Cidade Mulher é nesse sentido. Ela convida para discussão aquilo que sempre esteve ali. Sempre esteve esses detalhes do planejamento urbano. Mas a gente talvez, em algum momento da nossa vida, a gente não se atentou
que também é o nosso momento de fala nessa questão. Então, eu deixo mais essa deixa para você, nesse sentido de como é pensar, né? Como vocês estão desde 2005 trabalhando essas questões e que não se esgota. Talvez de uma segunda versão de Cidade Mulher, muitas coisas vão ser alteradas. E que bom que seja alterado. Porque 2023 é um ano e talvez 2030 seja outra coisa, né? Não, totalmente. As exposições mudam muito, muito, e em pouquíssimo tempo, né? Como outras plataformas, mas a gente está vivendo agora a Cidade Acessível, que é a exposição mais antiga. A gente tem 10 anos de exposição. A gente fez ela no museu, na Casa da Ciência da FRJ, primeira vez. E ela foi muito visitada, teve muita mídia, as televisões todas, então ela foi um sucesso. Isso foi em 2013. A gente acabou prolongando, acho que ficaram 6 meses. E aí, enfim, depois ela teve um outro formato na cidade, na Fiocruz, Museu da Vida. E, enfim, que também recebe muita mediação, né? Esses dois polos têm muita mediação, assim, fluxo altíssimo de visita de escola, que isso é muito legal. Mas a cidade acessível, a gente acabou desenvolvendo, a gente chama ela é uma plataforma. Então, ela tem vários formatos. Então, a gente fez formato exposição, a gente já fez formato ação, a gente já fez exposição virtual. Então, a gente acaba fazendo esses formatos diferentes e também em locais diferentes. E aí a gente vai se adaptando, isso em relação ao tempo, em relação à pandemia, que foi quando a gente fez a virtual. Então, a gente vai sentindo, né, em relação a esse momento que a gente está. Então, hoje a gente está lançando a ação Cidade Acessível no Museu da República. Vai ser uma ação de 5 dias. E aí, é isso. Ela é completamente diferente do que a primeira ação que a gente fez na Paralimpíada, que foi em 2018, né? Não, 2016. Acho que foi 2016. Então, assim, é uma outra visão, entendeu? A gente já evoluiu muito daquela época para cá. Por quê? A gente trocou com muita gente. A gente, sabe, a gente teve muita conversa, a gente teve muita gente que trouxe questões sobre como a gente estava fazendo. Então, essa troca, ela é muito rica e ela tem que estar sempre acontecendo. Porque senão não é uma exposição viva, é uma exposição que não. Isso era só uma avaliação desse modelo que a gente está fazendo, que é um modelo atual, que é da cidade acessível, que é essa variedade, né? A gente chama a exposição, a gente chama o projeto de plataforma. Então, quando a gente chama de plataforma, porque a gente tem várias formas de atuação. Então, a gente tem exposição, a gente tem ação, a gente tem o virtual, que é a exposição virtual. Então, a gente pode ter roda de conversa, oficinas. Então, são esses formatos diversos que têm a ver com aonde a gente quer provocar, entendeu? Sim. Aonde, quando, como. Então, essas perguntas todas, elas são feitas para a gente elaborar esse processo. A Cidade Mulher, para finalizar, ela foi feita essa exposição física, que foi um sucesso para a gente, assim, super funcionou. Temos vários pontos importantes nesses 3 meses, mas a gente desenvolveu também uma virtual. Então, a gente acaba lançando uma virtual, que é onde a gente vai continuar, né, mantendo esse conteúdo vivo. Porque virtual a gente acaba também atualizando, sim, divulgando, pessoas do Brasil podem ver. A gente fez ela em formato bilíngue, então a gente também pode divulgar ela para outras regiões. Abrange mais, né? A parte virtual ela é interessante por isso. A gente consegue atingir um público mais amplo, né? Sim. Então, muito obrigada, Juliana, pela essa fala, de todos esses desdobramentos em relação à produtora, à produção Folguedo, mas também à mediação, pensar nesse trabalho coletivo. E eu só tenho a agradecer por esse momento da gente estar trocando aqui sobre essa exposição.
E é isso. Você gostaria de deixar alguma fala final sobre esse processo? O que você tiraria de bom ou algo Sim, que gostaria? eu, Enfim. eu acho que uma das coisas que é muito rico nessas cidades todas é essa diversidade de pessoas. Uhum. Isso teria que ser obrigatório, né? Sim. Trazer sempre as pessoas trans, as pessoas indígenas, as pessoas LGBTs, as pessoas negras, entendeu? A gente tem que estar sempre provocando esse público através dessa diversidade. Eu acho que é o canal que eu deixo aqui para a gente sair da nossa bolha e tentar cada vez mais ser diverso e é isso, atingir, né, através dessas diversas falas.